Sim. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí, online. Hoje nós teremos, na nossa disciplina de Fundamentos da Biblioteconomia e Ciência da Informação, a participação da professora Daniele Aquiles Dutra da Rosa. Professora Daniele é doutora em Memória Social pela Unirio, fez estágio doutoral sanduíche na Universidade de Antioquia, em Medellín, na Colômbia, com Bolsa CAPES, isso é importante dizer. Ela é mestre em Memória Social também pela Unirio, bacharel em Biblioteconomia pela Unirio e atualmente é professora adjunta do Departamento de Biblioteconomia da Unirio também. Olha que chique, professora, já é professora adjunta. Também atua como professora docente, né, no programa de pós-graduação em biblioteconomia e é líder de um grupo de pesquisa com a temática Bibliotecas, Memória Social e Resistência. Além de ser tudo isso, é uma pessoa muito bacana, uma pessoa maravilhosa e uma amiga irmã, né? Que compartilhamos não apenas as reflexões teóricas, científicas e acadêmicas, mas reflexões a respeito da vida, desse virtus, do que tudo está por vir. Então, muito obrigada, professora Daniele Aquiles, sinta-se à vontade no meio de nós. Bom, depois dessa apresentação calorosa, eu queria fazer agradecimento à professora Daisy, né, que nós trabalhamos juntas aqui na Unirio, e é uma docente que eu sempre tenho como exemplo, porque além de sermos muito amigas, a gente tem um espaço entre a gente para as críticas construtivas e para reconhecimento também das nossas qualidades. Então, isso me faz admirá-la enquanto docente por me permitir sempre estar crescendo enquanto pessoa, né? E crescendo também enquanto profissional. E queria agradecer aí a participação dos alunos, do pessoal da Unirio, que eu estou vendo que tem Leonice, tem Neia, deve ter uma galera aí, e do professor Cláudio, que também sempre contribui para que eu aprenda alguma coisa nova, quando a gente se encontra. Bom, então, pessoal, eu preparei essa aula, né, que é para o curso para a disciplina de Fundamentos de Biblioteconomia e Ciência da Informação, e ela tem como objetivo ser uma aula que vai tratar do obstáculo epistemológico na biblioteca, ou obstáculo epistemológico da biblioteca. Então, eu vou começar, eu vou tentar ser bem didática nessa divisão dessa aula. Eu vou começar pelo componente, né, conceitual epistemologia, tá? Que é ele que vai ser a base, né, o alicerce para toda essa discussão que a gente traz aqui. Então, obrigatoriamente, epistemologia é o termo, né, formado por dois radicais, do episteme conhecimento, logos estudo, logo a epistemologia, a grosso modo, ela é um estudo crítico da ciência, né? E no âmbito da filosofia, ela é uma disciplina que examina os problemas relacionados ao conhecimento científico, ou seja, a ciência, tá? Eu não poderia vir aqui falar de obstáculo epistemológico sem citar a investigação que eu fiz durante o processo de doutoramento, ou seja, então eu vou trabalhar com a minha tese como um exemplo prático para falar desses componentes que estão ligados à questão do obstáculo epistemológico da biblioteca. Bom, o objetivo da tese era repensar o conceito de biblioteca pública e para isso foi necessário dois momentos, né? Compreender, de certa forma, o que é epistemologia e compreender o significado epistemológico do conceito biblioteca pública. Então, sendo a epistemologia uma área, né, uma disciplina da filosofia, seria importante eu refletir sobre a biblioteca pública
sobre a perspectiva, na verdade, sobre o viés da epistemologia da biblioteconomia. Então, quando eu tive lá na Universidade de Antioquia, inicialmente ia ser orientada por um pesquisador chamado Didier Alvarez Zapata, mas ele foi impedido porque ele só tinha mestrado, e eu tive que ser orientada pela professora Sandra Arenas, né, que também contribuiu muito para os meus estudos, que tem a ver com as questões sobre memória social, também da tese, mas em conversa com o Didier, ele me apresentou esses dois autores. O primeiro, que é o Héctor Guilherme Alfaro Lopes, né, que é o autor do artigo que enviei para vocês, e o segundo que a gente vai pensar aqui, né, que é o segundo convidado da noite, além de eu ser convidado da noite, porque eu sou a primeira convidada da noite, é o Hugo Zellmermann Merino, tá? Que é o... Então, para ser mais didática, vamos lá. Quem é o Alfaro Lopes e quem é o Hugo Zellmermann? O Alfaro Lopes, ele foi bacharel e mestre em filosofia pela UNAM, doutor em estudos latino-americanos pela UNAM, doutor em biblioteconomia e estudos de informação pela UNAM, e fez o pós-doc com Chartier na Escola de Estudos Superiores e Ciências Sociais em Paris. Foi pesquisador do Instituto de Bibliotecas e Informação, e ele leciona seminário de epistemologia da biblioteconomia e de estudos de informação no programa de pós-graduação em biblioteconomia e estudos de informação da UNAM. O Alfaro, ele publicou poucos livros, né? As principais obras dele são os estudos epistemológicos da biblioteconomia, que na verdade esse artigo ele anuncia um pouco, né? Ele dá spoiler dessa obra dos estudos epistemológicos da biblioteconomia. Ele publicou a construção epistemológica da imagem e da leitura de imagem como objeto de conhecimento no campo da biblioteconomia, compreender e viver a leitura e a fotografia no contexto da transformação, caminhos e perspectivas. Então, ele basicamente publicou essas 4 obras, onde a mais importante para a gente é estudos epistemológicos em biblioteconomia. Já o Hugo Zellmermann, e o Alfaro é mexicano, e eu não consigo descobrir de jeito nenhum, eu esqueci de pesquisar nas fontes de catalogação a data de nascimento dele, porque nas obras não tem lá a data de nascimento, e eu não consegui ver isso para vocês hoje. O Hugo Zellmermann é um chileno, que é licenciado em Direito pela Universidade Concepción, que é uma das universidades mais conceituadas do Chile. Ele é mestre em Sociologia da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxco, do Chile. Fez uma especialização em Sociologia Rural na Holanda. Depois, com o golpe de 73 no Chile, as publicações dele são revisadas, e aí ele vai para o México e se torna professor da UNAM e fundador do Instituto de Pensamento e Cultura da América Latina, né? E ele fez isso até 2013, quando ele falece. Bom, apresentados os autores, vamos ao primeiro conceito, que a gente precisa trabalhar aqui, que é o conceito de obstáculo epistemológico. Esse conceito, usado pelo Alfaro, ele tem fundamento na epistemologia construtivista do Bachelard, né? Então, ele se posiciona e se lança como uma função estratégica, impulsionando o processo cognitivo, e vai colocar em ação o conceito de ruptura epistemológica. Mas o Bachelard, ele diz o seguinte: a partir do momento em que a gente avança na aproximação do conhecimento, né, com a realidade, uma série de elaborações, elas vão se tornando maiores, né? A gente tem uma maior elaboração abstrata, ou seja, uma elaboração maior teórica, que conduz a uma integralidade da construção teórica do objeto do conhecimento, que advém de uma certa experiência empírica. Então, quanto mais a gente se aproxima do real, a gente constrói
teorias ou conceitos, né, objetos do conhecimento baseado em aderências empíricas. Então, para o Bachelard, esse trajeto que é histórico-cognitivo da ciência, ele vai deixando para trás, né, um passado pré-científico e vai se conservando com uma certa cientificidade, né? E vai recorrendo à racionalidade científica para cada vez mais produzir teorias, né? Uma construção teórica para atravessar obstáculos. Mas o que são esses obstáculos, né? Os obstáculos para o Bachelard são os produtos do desenvolvimento da racionalidade científica no processo do conhecimento, né? E que eles se dão quando a gente se depara com essas aderências empíricas, né? Então, o problema, o obstáculo epistemológico, ele está entre a construção teórica e a construção empírica, né? Ele, na verdade, pelo excesso de conhecimentos acumulados na ciência, a gente surge, às vezes, o obstáculo epistemológico também. Bom, daí, para pensar essa questão do obstáculo epistemológico, eu adiciono aqui uma categoria do conhecimento que eu chamaria de conceitos fechados, né? Então, assim, conforme a ciência vai se desenvolvendo, ela vai desenvolvendo conhecimentos de diversas ordens, eles são gerados, eles são acumulados, e esse excedente de conhecimentos, eles vão sendo sistematizados, concatenados, né? Eles produzem um acabamento sólido, né? Com regularidades para aquele objeto científico e para cada ciência. E assim, ela acaba limitando, né? Construindo as margens do campo científico. Com isso, ela construi a margem do campo científico. Essa concepção, ela está dentro dos elementos, né, que a gente chamaria de racionalidade científica. E essa racionalidade científica, ela é uma forma segura e cômoda para a gente dar respostas aos problemas científicos, né, que surgem a partir do desenvolvimento do próprio conhecimento. Então, são conceitos, né, que são estáticos e sólidos, que geram uma segurança, uma comodidade cognitiva, margeando o campo científico, certo? Então, há uma conservação. Em oposição a esse tipo de conceito, eu diria que existem os conceitos que são dinâmicos, né? Esses conceitos dinâmicos, eles têm maior capacidade explicativa, maior capacidade teórica. Por quê? Porque eles estão sempre se construindo, ou seja, eles se caracterizam por serem abertos, né? Estão mais relacionados às questões da vida. Então, o movimento do conhecimento estático é mais lento do que o movimento do conhecimento dinâmico, né? E o obstáculo epistemológico, para ele ser resolvido, ele deve recorrer à ruptura epistemológica, que implica no rompimento do estado das coisas que se apresenta na ciência, né? Quando há uma fase de aproximação com a realidade, né, para buscar um caminho onde possa se conhecer todo o diâmetro daquele conceito. Bom, então, até aí a gente olha para o componente obstáculo epistemológico. Depois, o Alfaro Lopes vai falar assim, bom, o segundo conceito é o conceito de representação social, né, que está fundamentado no Jean-Claude Abric, que era um filósofo, um psicólogo francês, que deu aula na Universidade de Marselha, e suas pesquisas foram todas desenvolvidas no campo das representações sociais
e ele fez alguns estudos metodológicos da estrutura dessas representações. Então, o Jean-Claude Abric, ele vai falar o seguinte, bom, os elementos da representação social, ele não subsidia os canais dos elementos empíricos que podem ser filtrados para o desenvolvimento cognitivo da ciência, né? As representações sociais são sistemas de interpretação da realidade, né? Elas determinam as relações dos indivíduos com seu entorno físico e social, né? Elas condicionam comportamentos ou práticas sociais, tá? São guias que orientam ações e relações sociais. E também são heterogêneas, são de diversas procedências, né? Essas representações são informações, são crenças, são opiniões, são atitudes ao propósito de um dado objeto, por exemplo. Então, cada representação vai se estruturar a partir de um núcleo central, óbvio, né? Núcleo é central, de um núcleo com os elementos periféricos, né? Então, esse núcleo, ele vai organizar e vai prover significação para a representação, como também vai se relacionar com elementos periféricos, determinando valores, funções, usos dessas práticas sociais, né? Então, é muito parecido com a nossa... vamos imaginar assim, as nossas práticas sociais. Quais são as representações das nossas práticas sociais que tem a ver com a leitura, que tem a ver com o acesso ao conhecimento, né? Então, é meio por aí. Então, esse conjunto de elementos, eles são entremeados para constituir a representação social, mas eles são de origem cognitiva, são de origem sensorial, são de origem afetiva. Então, quando, por exemplo, a gente acessa uma informação literária, talvez a gente acesse por um conjunto, né, de elementos que estão na ordem, na dimensão afetiva. Ou, quando a gente acessa uma obra de arte, a gente está usando a dimensão sensorial, e por aí vai. Enfim, essas representações sociais por Abric, ela leva em consideração a dimensão viva, orgânica, que moldam os conceitos e, consequentemente, moldam também os conhecimentos, né, a geração de conhecimento. Então, qual é a ligação entre a representação social e o obstáculo epistemológico? A representação social, ela, na verdade, ela complementa e reforça o obstáculo epistemológico a partir das representações dos produtores do conhecimento científico. Mas nós que somos usuários das bibliotecas, por exemplo, nós somos produtores, né, de conhecimento empírico. E esses conhecimentos empíricos, eles também influem na construção do conhecimento científico. Enfim, essa representação social, ela agrega ao objeto do conhecimento, ela introduz o processo de conhecimento, essas aderências empíricas que vão se conformando como representações sociais. Então, dito isso, eu coloco aqui para a gente pensar a dimensão do campo da biblioteconomia, né? E pensar também as bibliotecas. A biblioteconomia, ela vai iniciar o seu maior desenvolvimento, né, como ciência, em consonância com a instauração das bibliotecas públicas no meado do século XIX, lá no mundo anglo-saxão, segundo o Alfaro Lopes. E esse modelo de biblioteca pública, ela vai possibilitar a estrutura de diversos conhecimentos no âmbito da biblioteconomia, porque ela vai servir como uma espécie de laboratório empírico ao campo da biblioteconomia. Então, a biblioteconomia, assim como qualquer outra ciência, a partir dos seus desenvolvimentos, né, geram obstáculos epistemológicos, assim como geram representações sociais.
Tal formação, né, a gente pode conferir quando a gente estuda, por exemplo, história das bibliotecas ou história da biblioteconomia. A gente percebe os obstáculos epistemológicos quando a gente nota que uma outra tecnologia ou uma outra técnica foi inaugurada para satisfazer e solucionar um problema de ordem prática, que está ligado ao uso efetivo dos instrumentos biblioteconômicos. E também uma dimensão das representações sociais. Por quê? Porque essas bibliotecas públicas que o Alfaro se refere são as bibliotecas públicas dos Estados Unidos, né? Então, elas surgem num determinado momento histórico, né? No universo ali das sociedades anglo-saxãs, né, que se encontram imersas dentro de um pleno desenvolvimento industrial. Então, o cenário ao qual elas estão inseridas é o capitalismo industrial alcançando seu desenvolvimento e sua definição e geração de conhecimento. E aí, tudo vai se modificando de formato, né? Então, a gente vai saindo de uma lógica mais artesanal e passando para uma lógica mais industrial. E isso também tem a ver com acesso à informação e conhecimento, né? Até a produção do conhecimento ou o uso desse conhecimento. Então, essa população dita industrial, ela vai se abrir a novas experiências, ela vai se abrir a novos modos de vida e vai definir novas práticas sociais. Marta e Deise me desconcentrando na apresentação aqui com essa caneca. Desculpa, Dani, desculpa. É porque eu também tenho, né? Aí eu lembrei do presente. Enfim, essa população industrial vai se abrir a novas experiências e novos modos de vida, definindo novas práticas sociais, que são práticas profissionais, educativas, culturais, de leitura, entre outras práticas, né? E é nesse bojo aí de transformações que nascem as necessidades de acesso à informação mais amplo. E aí, as bibliotecas públicas são criadas nos Estados Unidos em resposta a essa demanda. E aí, quando eu falo a criação de bibliotecas públicas para servir a essa demanda, eu estou automaticamente pensando com Alfaro naquele sentido de público que serve à sociedade, né? Como um conjunto, servir à sociedade, servir para prover um conjunto de informação necessário naquela época, né? E que não estava determinado apenas por grupos sociais, digamos assim, em tese. Bom, a criação dessas bibliotecas públicas nos Estados Unidos, né, também ela fomentou uma nova geração de bibliotecários que vão se dedicar à organização e administração de bibliotecas e vão formular uma série de conhecimentos para o funcionamento dessas bibliotecas. Então, a geração, né, clara e definida que era feita pela dimensão empírica se transforma em conhecimento pré-científico, tá? Pelo predomínio do empírico e se direciona até a construção teórica. Então, esse modelo de biblioteca pública vai marcar uma concepção e uma estruturação do conjunto de diversidade bibliotecária com a elaboração de uma série de documentos que estão por vir. E daí a professora Deise pode dar uma aula especial sobre todos aqueles documentos da organização do conhecimento, que são gerados, muitos deles nessa época, né, que nós utilizamos até hoje, alguns com atualização. Bom, daí em diante, a atividade bibliotecária ela começa a se ampliar ao surgimento das associações, das disciplinas, de revistas acadêmicas, de centros de informações, enfim, tudo vai girando em torno desse laboratório empírico que é a biblioteca pública nos Estados Unidos. Então, cada prática vai se integrar ao campo de iniciação para autodefinir os conhecimentos de um campo científico.
nesse sentido. Mais tarde, com o desenvolvimento da fase de constituição do campo, foi necessário sistematizar e reforçar o revestimento teórico dos conhecimentos empíricos e criar determinados modelos para o campo da biblioteconomia. Né? Então, Alfaro Lopes diz que, segundo essa ideia de biblioteca pública de laboratório empírico, essas experiências subsidiam as teorias do modelo do campo biblioteconômico nos Estados Unidos. Bom, e aí eu vou pensar o seguinte depois disso. Bom, qual é a prática de investigação versus a racionalidade biblioteconômica? E aí eu chego para pensar assim, bom, com o desenvolvimento da prática de investigação, é necessário redefinir sistematicamente essa racionalidade científica biblioteconômica. Né? Então, para desenvolver o conhecimento, eu tenho que pensar nessa racionalidade, ou seja, na conservação da teoria. Essa conservação da teoria, ela tem que entrar numa tensão com a diretriz empírica. É nessa tensão que surgem os obstáculos epistemológicos, que devem ser analisados a partir, né, de um respaldo da representação social. Então, por isso, o conceito do Abric complementa o conceito do Bachelard para o Alfaro Lopes. Bom, então essa multiplicidade de conhecimentos e outras práticas inéditas, né, desses modos de vida que vão surgindo, aumentam e acumulam o volume do conhecimento para a construção do campo da biblioteconomia. E esse acúmulo de conhecimento de prática vão gravitar na presença da biblioteca, no caso da biblioteca pública. Então, todo conhecimento acumulado, na verdade, ele também chega a um limite, onde a gente não há mais perguntas, não há mais problemas, só restam as respostas. Isso é quando ele se conserva em conceitos sólidos, por isso que eu falei disso antes, e nós temos que adicionar a esses conceitos a representação, para que isso tudo se modifique, representação social. Nos Estados Unidos, essas bibliotecas tiveram uma dinâmica, né, entre essa construção empírica e essa construção teórica, e elas têm como principal função prestar serviço à sociedade, né, e elas também apresentam diversas funções, como, no caso, várias bibliotecas no mundo, funções educativas, culturais, fomentam a leitura, a escrita, e tentam fomentar e preservar os valores democráticos americanos. Ponto. Não falarei de democracia aqui. Farei pouquíssimas intervenções críticas, porque a gente não tem condições psíquicas mais. Enfim, no caso do Brasil, o estado de constituição das bibliotecas já implicava, desde 1811, em uma falta de ressonância e aderência social, tendo em vista que a biblioteca pública no Brasil foi criada por um grupo específico de pessoas que podiam utilizar, e continuou acontecendo isso ao longo do tempo, e hoje a biblioteca, aí isso é uma outra aula, Deise, a biblioteca hoje pode se configurar como um não lugar. Enfim, e essa falta de ressonância e aderência social, ela não presta serviço às demandas sociais no Brasil, né? Aliás, pensando em termos de Brasil, eu acho que devido ao nosso processo histórico, e acredito que esse processo muito, né, a história oficial brasileira desconsidere muito, né, muitas e muitas vezes, ao largo do tempo, essas ideias democráticas. Né? Se constrói uma narrativa para se distanciar dessas ideias democráticas. Mas, enfim, esse é o capítulo 2 da história. Então, eu chego numa máxima. O problema epistemológico da biblioteca brasileira, pública brasileira, é a desconexão teórica e prática complementada pela falta de aderência e ressonância social. Isso era o pressuposto da tese. E aí,
para que a gente ligue aqui com Alfaro, por essa razão eu reafirmo a ideia plantada pelo Alfaro Lopes, ou seja, compreender o obstáculo epistemológico, a representação social e estabelecer uma ruptura epistemológica era necessário para atingir o objetivo, repensar o conceito de biblioteca pública. Daí, então, eu falo com vocês sobre uma nova forma de olhar para os conceitos que produzem o conhecimento e que produzem obrigatoriamente a ciência, consequentemente a ciência, que são os conceitos abertos e orgânicos. Daí, professora Deise, pode sorrir para mim, porque você vai gostar. Aí, para pensar os conceitos abertos e os conceitos orgânicos, eu fui rapidamente passeando por alguns filósofos, né, que nós duas temos muita afinidade, e o primeiro deles é o filósofo Deleuze, e sobre a perspectiva deleuziana, né, que tem a ver, que se relaciona com a construção de conceitos, o Deleuze vai afirmar que o conceito, ele advém de uma dinâmica de criação de problemas de diferentes ordens, de diferentes dimensões, e que estão sempre em construção. Então, isso significa, para o Deleuze, né, que o Deleuze se opõe àquela ideia de conceitos acabados, sólidos e, entre aspas, muito entre aspas, na minha fala, limitados, que engessam o construto processual do campo e se distancia da representação social, ou seja, se distancia das práticas, né? Uma vez que não é constantemente repensado, sendo tratado como uma verdade absoluta, né? Tangenciando, né? Se colocando lá dentro de uma racionalidade científica. Quando Deleuze fala isso sobre os conceitos, eu não posso deixar de pensar no nosso mais eterno queridinho Michel Foucault, né, que trabalha com os processos de representação do social. E as obras do Foucault, ele aborda sempre esses modos de subjetivação e, consequentemente, ele vai estar alinhando os modos de subjetivação à construção de subjetividades. Então, o Foucault vai chamar a nossa atenção para os modos de subjetivação que compreendem os processos pelos quais os sujeitos se constituem em diferentes momentos históricos a partir de um jogo de forças que são sociais, políticas, econômicas, culturais, informacionais, tecnológicas, e isso faz, assim como lá na Revolução científica, cria, né, uma série de modos novos, práticas novas para a vida. Ao longo dos momentos históricos do tempo, a gente vai criando novas formas de viver, novas formas, vai criando novas demandas, novos problemas, novas formas de compreender o mundo, né? Novas formas de nos relacionar com a informação. A gente pode dar o exemplo de agora. Nós somos laboratórios empíricos de uma situação pandêmica. Então, nós todos estamos obrigados a construir novos modos de vida, né? Qual é a relação que a gente tem com a informação hoje? É totalmente diferente quando a gente está na nossa vida comum, sem pandemia lá fora, né? E sem falar de questões políticas e econômicas brasileiras. Mas nós somos obrigados a construir novas formas de vida. Então, o Foucault, ele vai ter sempre esse olhar voltado para os processos de vida que vão admitir a experiência-vivência, né? E aí eu uso esse experiência-vivência, me referindo ao sentido benjaminiano de experiência e vivência, que também está presente na relação do sujeito com a informação e com o conhecimento. Então, a produção de subjetividade, os modos de construção presentes na experiência vividas pelos sujeitos, vão nos remetendo à criação, à geração de conhecimentos, né?
Bom, então eu propus na tese um rompimento com as estruturas positivistas que embalam as bibliotecas públicas para possibilitar a defesa da ideia de que a biblioteca pública, diante de um obstáculo epistemológico, que é essa desconexão teórica e prática, e sem aderência e ressonância social, que aí lida com a questão da representação social, ela deve lograr uma ruptura epistemológica que vai se configurar a partir de uma ruptura epistemológica diante de conceitos estanques, sólidos, acabados e limitados, que é o que a gente faz, o que o Brasil vem reproduzindo há muito tempo. Então, para esse rompimento, a gente sempre considera a tensão entre a dimensão teórica e a dimensão empírica, e tem como alicerce o campo das experiências, e as experiências vitais do sujeito, né? Então, seria a ideia, defender a ideia de biblioteca pública como espaço de experiência, fundamentado em Walter Benjamin, mas sob o pilar da construção do conceito, que se coloca de forma aberta, de um conceito sempre por vir, levando em consideração um conceito do Hugo Zellmermann, que é o conceito de movimento, a ordem do movimento. Então, agora, adentramos a Hugo Zellmermann. A ordem do movimento implica, segundo Zellmermann, implica assumir com maior profundidade a historicidade como um movimento interno ao sujeito e a realidade social como um espaço de construção que desenvolve a ideia de momento e sequência histórica. Então, a gente tem que pensar, olhar para o conceito de racionalidade, agregando o conceito de historicidade. E também admitir que os fenômenos, eles transcorrem a partir do ponto de vista do sujeito, né? E por isso, é desse modo que a gente tem a construção dos conceitos sob a perspectiva de Zellmermann. Então, Zellmermann, ele vai olhar para a realidade como um espaço de possibilidade. E aí, isso se liga muito, né, à questão da experiência e vivência em Walter Benjamin, a questão dos modos de subjetivação e modos de vida do Michel Foucault, e se liga muito com essa ideia de construção de conceitos que está localizada no Deleuze, né? Então, essa realidade como espaço de possibilidade, ela entra em oposição com a demarcação fixa e lógica dos objetos, né? Ele admite também que essas categorias de objeto, de práticas, de conhecimento, elas são indeterminadas, e elas têm que levar em consideração a potencialização, sempre a potencialização. Então, a relação com o conhecimento se coloca no sujeito ante as circunstâncias vividas por ele, naquele momento, segundo uma sequência histórica. Zellmermann, então, ele planta a ideia de apoiar-se sempre em uma melhor compreensão da dinâmica daquilo que nos determina. De maneira imóvel, o que nos determina é o estado. E a gente vê como as coisas se configuram. E aí ele diz o seguinte: e para desenvolver o conhecimento, que se constrói de diversas formas, em construtos que são imóveis, em construtos que são imóveis, né, que estão em movimentos, a gente deve desconsiderar essa ordem, né? Os construtos imóveis perdem parte da construção do movimento, né, dessas práticas. Então, por exemplo, nós estamos construindo, cada um nas nossas casas, diversos modos de vida. Esses modos de vida são experiências vitais dos sujeitos, nós, sujeitos. E esse construto, ele se dá no movimento, que é um movimento diário. E quando a gente tem uma estrutura que é imóvel, essa estrutura sólida, ela desconsidera a subjetividade, ou seja, o modo de subjetivação, o como faz cada um
em seus lares, dando esse exemplo agora. Mas, enfim, é necessário reconhecer, então, a dimensão experiencial do sujeito frente à prática social. E dessa forma, com essa imagem de procedimento, desde o século XX, a gente pode pensar, segundo Zelmermann, e conhecer a vida olhando para a vida como criação, olhando de uma perspectiva onde a gente não impõe uma realidade histórica apenas, né? Onde a gente não impõe uma fixidez desse racionalismo que está ligado a essas lógicas do conhecimento, que são externas ao movimento, e acabam empobrecendo e distorcendo, às vezes, alguns construtos. Só que isso é muito complexo, né? Porque a ordem do movimento, ela é rápida. E a gente, para transformar isso em teoria, a gente não é tão rápido quanto essa ordem do movimento. Então, ele diz o seguinte: é a partir da variedade dos conteúdos que a gente deve potencializar e reconhecer a vida como um movimento da inteligência, da imaginação e da vontade. E aí eu vou ler da seguinte forma: reconhecer a vida como um movimento da experiência. Se a gente reconhece a vida dessa forma, a gente constrói conhecimento de um outro jeito, né? A gente lida com o conhecimento no processo, né, no processo de construto da teoria, de forma diferente. Então, o conhecimento deve contribuir para o fortalecimento da consciência, né, de todos e não especialmente de alguns, que isso é uma visão democrática, né, a partir do acesso à informação, ao conhecimento, e ele é indispensável para ser feito, ele não deve dispensar a presença do sujeito, que obriga a assumir ele tem que se obrigar a assumir uma postura de direção no interior do movimento, né, na aproximação desse movimento para a realidade, assim como na sua própria realidade interna. Então, a gente tem que sempre pensar que o movimento é o nosso surfar, Daisy. Lembrei disso. O movimento é o nosso surfar na vida, surfar nas experiências criativas da vida. É assim que a gente consegue ir agregando construtos experienciais para trabalhar a ciência, né? Ou trabalhar esse laboratório empírico que é a nossa própria vida. O movimento, então, para o Zelmermann, não é fixo, como qualquer outro movimento, né? Ele não é linear e ele é cheio de camadas, ele é cheio de dimensões, ele é cheio de vácuos. E eu traduzo esse movimento, talvez, do Zelmermann, como uma imagem, assim, um pouco distorcida do rizoma do Deleuze, né, que o rizoma ele se configura numa estrutura que não tem início nem fim, nem tem início nem fim, apenas meio. E é nesse meio dessas camadas, dessas dimensões, desses vales, desses vácuos, que o movimento vai dando origem a uma linha lógica para a construção do conhecimento. Bom, daí me faltam 10 minutos, eu vou para as considerações finais. O entendimento conceitual, né, que eu queria possibilitar para repensar a biblioteca pública, na tese, ele foi alicerçado nessa questão do movimento, na questão da dinâmica, da organicidade, da vivacidade, da fluidez, da continuidade, né, de uma biblioteca que é viva. E esse conceito de biblioteca viva não é meu, é um conceito dos usuários e dos bibliotecários da cidade de Medellín, né, onde eu fui fazer o estudo empírico. Então, todo e qualquer cidadão paisa vê a biblioteca como essa coisa orgânica,
uma instituição integrada à sua vida. Ela constrói as suas práticas sociais. E, por isso, eles têm se desenvolvido tanto no âmbito de bibliotecas públicas. Então, essa biblioteca pública que eu trago na tese é uma biblioteca pública como um corpo vivo que volta-se para a absorção de processos experienciais dos sujeitos, que deve permitir uma discussão pública, um diálogo social, um diálogo político e cultural. E dentro disso, né, lembrando também o Deleuze, repensar um conceito, construir algo, um novo entendimento para ser adicionado a um conceito já pré-estabelecido, que é o da biblioteca no Brasil, é complexo, sim. Os conceitos são dotados de componentes, de representações, de multiplicidade, de contornos irregulares. Esses conceitos são fragmentários, eles dependem de cada região, de cada situação social vivida naquele lugar, né? Então, dentro da atualidade, esses conceitos são muito fragmentários, e no Brasil, principalmente. Se eu perguntar para o Cláudio ou para a Deise como eles entendem biblioteca pública, eles vão me dar a experiência das bibliotecas de São Paulo, que são completamente diferentes. Vou falar da Deise. Completamente diferente a biblioteca pública de São Paulo, a de Ribeirão Preto e a de Veracruz. Então, a gente tem que levar em consideração na verdade, essas dimensões experienciais que se colocam em cada espaço. Então, a biblioteca ela não pode ter um conceito acabado. E, por isso, esses conceitos têm que sempre nos remeter a problemas, a gente tem que estar sempre se aproximando do mundo real para entendê-los como um processo contínuo de construção, como um processo ainda por vir. Que o que a gente tem agora é só um caminho para o porvir. Isso significa pensar a construção de um conceito aberto. Então, dito tudo isso, e obviamente estou cansada aqui, para mim, conceito, né, eu definiria conceito como uma dinâmica transitória no movimento. E eu defino biblioteca pública, hoje, atualmente, acho que nem na tese está assim, mas deve estar de algo parecido, que eu já não me lembro. Eu defino biblioteca pública como um espaço de experiência viva, orgânica, múltipla e cotidiana de informação, conhecimento e cultura. Eu desconsidero um pouco a educação nesse sentido, né? Porque a gente já tem outra instituição dedicada a isso. E daí eu queria, só para finalizar, o grande finale pensando nisso, eu me coloco como biblioteca pública, espaço de experiência viva, orgânica, múltipla, cotidiana, de informação, conhecimento e cultura. Eu acabo de me engessar. Eu acabo de construir um conceito sólido, acreditando na construção de um conceito por vir. Então, por isso, agora, não sei se Renata está aí, eu e a Renata Oliveira aqui me orientando, a gente está estudando a biblioteca pública, que na verdade é o projeto da Renata, é estudar a biblioteca pública dentro de uma dialética, né, entre o espaço, que é o lugar antropológico, e o não lugar. A biblioteca pública está entre o lugar e o não lugar, né? O lugar onde é aquele que efetivamente deve existir para ser utilizado. Efetivamente ela é utilizada em todos os lugares do Brasil? Quais delas estão fechadas? Será que ela não se tornou um não lugar, um lugar transitório no movimento cotidiano dos modos de vida, das práticas sociais dessas representações? Enfim, para os alunos, eu espero que vocês tenham
eu acho que eu suscitei aqui muitas referências, e eu acho que seria interessante vocês pegarem e só se ligarem à ideia principal do Alfaro Lopes, que ele começa o texto dizendo, ele começa o texto com uma provocação, que é a provocação maior. A biblioteca com B minúsculo não tem... a biblioteca não tem nos deixado pensar a biblioteca. Então, a biblioteca com B minúsculo não deixa a gente pensar a biblioteca com B minúsculo. A com B minúsculo é o espaço empírico, as práticas, os usos efetivos, elas não deixam a gente pensar a biblioteca com B maiúsculo, que é a dimensão abstrata, né? A dimensão teórica. Isso por quê? Porque o laboratório empírico ele é muito mais rápido que o laboratório teórico. Ok? É isso, Deise. Obrigada, Dani. Obrigada. Você trouxe para nós muitos conceitos importantes, e você fechou com aquilo que eu queria começar agora na nossa discussão, que ele coloca no texto essa questão da biblioteca com B minúsculo e da biblioteca com B maiúsculo. Essa disciplina de Fundamentos da Biblioteconomia e Ciência da Informação tem muito a ver com a biblioteca com B minúsculo, porque a biblioteca com B minúsculo, eu estou pensando aqui na dimensão da leitura que eu fiz do texto, né? Ao longo da história da biblioteconomia, documentação e ciência da informação, que é o que nós estamos vendo nesta disciplina, ela produziu conceitos, ela produziu teoria, e esses conceitos, essas teorias se tornaram, como você apresentou, ao longo do tempo, estáticos, seguros, e trazem um conforto cognitivo, uma comodidade cognitiva, como ele coloca no texto, muito grande, tanto para os bibliotecários, como para o pessoal que é pesquisador, que é docente. E essa comodidade, essa segurança cognitiva, que, para vocês entenderem, pessoal, para os alunos, né, quando eu falo comodidade cognitiva, segurança cognitiva, tem tudo a ver com as teorias que foram desenvolvidas. E aqui eu estou falando da história do Brasil no que diz respeito à biblioteconomia, que nós comentamos semana passada, né, final do século XIX, abertura do curso na Biblioteca Nacional, depois a abertura do curso de Biblioteconomia em São Paulo. Então, nós temos todo um mapa, uma radiografia histórica, conceitual, metodológica, teórica, e essa radiografia, ou esse mapa, ele tem conceitos que foram produzidos ao longo desses anos, conceitos que são estáticos, que são seguros, que têm uma comodidade, tanto para o profissional, como para o pesquisador, como para o docente. E isso é normal, de toda ciência. Não é isso, professora Dani? Sim, porque isso é o que constrói, na verdade, as bases, né, os fundamentos de um campo científico. Não tem nada de... Na verdade, existe essa visão, né, de sólido, de acabado, e quando a gente coloca assim, é só para trabalhar essa questão da oposição, mas é óbvio que esses conceitos que estão conservados, né, ali como base teórica do campo, eles são estritamente importantes para o campo. Não estou dizendo que temos que dispensar, não. A gente tem que, na verdade, avançar nesses conceitos. A gente utiliza eles como a nossa estrutura e vai, a partir daí, construindo novos desenvolvimentos teóricos que vão se alicerçando e vai chegar um momento que eles vão ser base sólida como esses outros, né? Tipo, como você citou, Deise, por exemplo.
Mas o que acontece? Essa acomodação, essa comodidade, não acomodação, essa segurança teórica e prática dos profissionais e da teoria, né, de um campo científico, ela impede algumas coisas, ou seja, o obstáculo epistemológico está aí, porque impede a criação de novos conceitos, conceitos dinâmicos, conceitos críticos com maior capacidade explicativa e abstrata. E aí eu vou levar aqui, então, eu fiz muitas marcações, viu, Dani? Mas eu vou abrir aqui para as perguntas. Tá bom. Para você vencer, então, o obstáculo, avançar, o obstáculo epistemológico, ele está ligado com a representação social, porque nós temos uma representação social do bibliotecário, por exemplo, que a maioria são mulheres. O estereótipo, né? Tá ligado ao estereótipo. Bibliotecária usa coque no cabelo. Nós temos vários construtos, né? Representações sociais que precisam ser vencidas por meio da ruptura epistemológica. Aí a minha pergunta, para a gente conversar aqui, abrir para o debate, né? Você acha que as bibliotecas parque no Brasil, qual que é a sua opinião? Você que você é carioca e teve a experiência de várias bibliotecas parque aí no Rio, e quando eu estava aí também, o Cláudio e eu visitamos a biblioteca juntos, a biblioteca parque ali na Presidente Vargas e tal. Você acha, visitamos também com os alunos as bibliotecas vivas de São Paulo e tal, você acha que as bibliotecas parque seriam um ponto de tensão, como você estava falando, quase no final da sua fala, com a representação social dos profissionais bibliotecários no Brasil? Porque queriam imprimir um novo tipo de representação social para o bibliotecário. Tá. Para a própria instituição, para o próprio conceito de instituição biblioteca pública, né? Na verdade, eu olho a Biblioteca Parque, eu vou falar da Biblioteca Parque no Rio de Janeiro, tá? Porque eu acho que fica mais adequado essa análise. Na verdade, na década de 80, a Biblioteca Parque do centro do Rio, né, que é a biblioteca que era a antiga biblioteca estadual, como a Biblioteca Parque foi inaugurada, né, por um projeto político da cidade. Mas, assim, as pessoas, quando elas olham a Biblioteca Parque, elas se colocam dentro de uma ideia, né, de uma ilusão propiciar, obviamente, ela tem ela amplia, né, essa ideia de biblioteca pública, porque ela se coloca num espaço com um designer, né, de ser um parque, onde as pessoas possam se relacionar e manter-se ali num lugar de encontro. Só que ela vende essa ideia, né? Só que, efetivamente, quais foram as práticas bibliotecárias que essas bibliotecas adotaram para modificar a representação social? Né? Contanto que no início ela enchia, depois ela estava lá as moscas e agora ela está fechada. Enfim, ela está fechada por questões, né? Das políticas públicas do governo do Estado. Então, assim, ela imprime, sim, uma ideia para modificar essa representação social, sendo que a própria prática bibliotecária não estava sendo valorizada. Por quê? Porque ela caiu numa mão de uma OS, né? Existia uma estrutura financeira precária, então tinha uma série de problemas depois com a contratação de pessoal, com a contratação de bibliotecários, e ela não se tornou uma biblioteca potente para modificar a representação social e fazer com que esses usuários
né, fazer com que essa biblioteca fosse uma extensão da vida desses usuários, por exemplo. Uhum. Respondi? Sim, sim. Porque eu não me escuto, e aí eu acho que eu estou respondendo e não... Respondeu. No texto, ele também vai falar que ele está falando dos bibliotecários dos Estados Unidos. O que o Cláudio falou? Cláudio quer falar. Eu vou ele quer falar, eu agora. acho. E aí não, eu não abro as questões. Não é isso, não. Ela fala, não deixa os alunos falar, você entendeu? Eu vou deixar. Ele vai falar no texto que precisa de uma reconfiguração da biblioteca para mudar a representação social do próprio bibliotecário, né? Que no caso dos Estados Unidos, ele vai falar que está atrelado à vontade de servir, né? Com uma racionalidade de serviço ligado a isso, né? Essa coisa do servir. E uma das possíveis soluções de reconfiguração da biblioteca seria a criação de um Sistema Nacional de Bibliotecas. Eu pensei aqui... Que a gente tem. Isso, mas um Sistema Nacional de Bibliotecas, quando eu penso, seria mais no sentido... Ele vai falar de Sistema Nacional de Bibliotecas igual ao do Brasil? Eu pensei mais no sentido de um sistema cooperativo, aí eu penso na pesquisa que o Cláudio faz de redes de biblioteca. A minha pergunta seria, não é uma pergunta, é uma reflexão. Será que uma proposta de rede de bibliotecas brasileiras iria proporcionar ou criar uma nova representação social do bibliotecário? Então, eu vou responder essa pergunta usando como base meu projeto de extensão. Por quê? A gente tem essa configuração do Sistema Nacional de Bibliotecas aqui no Brasil, mas não é efetivamente assim que o Alfaro se coloca, né? Ele não se refere a esse tipo de sistema, é uma outra situação, é uma outra realidade. Mas, sim, concordo com você, seria uma rede de compartilhamento. Eu estou trabalhando num projeto de extensão só com a rede de bibliotecas populares de Niterói, né, da Prefeitura de Niterói, e esse projeto de extensão se chama Comunidade de Práticas em Bibliotecas Públicas, Informação e Intercâmbio de Experiências. Então, a gente se reúne uma vez por mês, eu levo o pessoal de formação para eles, e a gente vai construindo uma rede, né, mas é só para essas bibliotecas de Niterói, porque a primeira, na verdade, esse projeto de extensão é muito novo, então como é que se diz? A versão do menu do projeto de extensão, entendeu? Do projeto de extensão, onde o demo do projeto de extensão são as bibliotecas populares de Niterói, onde a gente está trabalhando o tempo todo com essa ideia de cooperação das experiências, né? Então, essa ideia de cooperação de experiência traz para mim, né, que sou a líder do grupo, e o Alex Medeiros, que foi nosso professor na Unirio, substituto, que é, inclusive, meu amigo pessoal, e fez comigo doutorado em Memória Social, que é o sublíder, traz para mim e para o Alex uma oxigenação completa do que é necessário teoricamente. Então, a gente leva, né, a teoria até adequada para aquela situação experiencial. E eu acho que no caso do Cláudio, eu acho que até o Cláudio podia dar né, narrar como é o projeto, né, para os alunos também aqui, porque isso efetivamente tá junto, né, alinhar a questão da prática do laboratório empírico com esse construto teórico, né? E é óbvio que atualmente quando eu apresento o Alfaro, quando eu apresento essa questão do Bachelard, do Abric e do Zelmermann, aparenta que nós não estamos, enquanto ciência, fazendo isso, mas não, nós estamos. A cada vez mais a gente está sendo exigido, né, nesses processos de extensão universitária, que é o que nos coloca muito próximos à realidade, né? Então, eu acho que a questão é também a gente pensar esses construtos teóricos à luz dessa cooperação, desse compartilhamento de
de processos experienciais vitais do sujeito, que aí eu coloco sujeito usuário, sujeito bibliotecário, né? Ou outros profissionais. No caso da rede, a gente tem uma série de profissionais que não são só bibliotecários, né? E a gente acaba tendo um trabalho também interdisciplinar no projeto, porque alinha uma questão que foi vista pela comunidade, né, é que as bibliotecas municipais populares de Niterói, elas não estão anunciadas nas placas da cidade. Elas poderiam ser anunciadas, elas poderiam ser, como em várias cidades, elas poderiam estar no mapa turístico daquela cidade. Então, por exemplo, aí, olhando para isso, a gente foi pegar alguém do turismo para levar, para ajudar a gente a compreender isso e solicitar isso e construir no turismo e na biblioteconomia algo que comporte esse entendimento, por exemplo, dessa reflexão empírica. Dani? Foi, Deise? Oi. Oi. Foi? Sim, foi. Opa! Ô, Rafael, você quer se manifestar? Você falou que ficou se questionando um pouco sobre a relação ao não lugar. Quer fazer uma questão? Renata tá aí? Renata tá. Renata pode falar melhor que eu. Mas eu não sei se ela se maquiou para a live. Porque as nossas orientações se maqueiam também para a live. Enquanto o Rafael pensa aí, a Rosimeire disse o seguinte, né? Falou, desde o que a Daniele quis dizer é que é necessário rever o conceito de biblioteca pública. Não é que é necessário, mas foi a proposta do trabalho da tese dela, Rosimeire. Pode falar, Dani. Sim. Mas eu acho que, na verdade, o que eu penso individualmente sobre a ciência, sobre os conceitos, é que a gente está sempre repensando, né? À medida em que a gente se depara com uma nova prática, com uma nova teoria, a gente repensa automaticamente aquilo que já está dado ali, conservado, e que a gente tem como fundamento teórico. Isso mesmo. Eu queria perguntar, vai lá, Rafael, fica à vontade. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite, professora Daniele. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa assim. Primeiro a sua fala me trouxe muitas questões, e aí eu fui meio que trazendo outras leituras. Eu fiquei me questionando assim, quando você fala sobre a questão da biblioteca se transformar num lugar, e depois com a questão do Foucault e as representações, eu fiquei pensando na biblioteca aqui da minha cidade, e quando eu passei no curso, lá justamente para a biblioteca, para ver como que ela está hoje em dia. E eu me surpreendi porque quando eu era menor, lá era um espaço que era muito frequentado. Tipo assim, eu ia com meu pai, porque a gente fazia trabalhos, e hoje em dia ela se tornou um lugar praticamente vazio. E aí eu comecei a perceber, com as leituras que eu estou fazendo, eu comecei a me questionar aqui, até que ponto a biblioteca, ela se distancia e vira esse obstáculo também, a questão da identidade social com aquele espaço. E com que identidade esse espaço também cria para que a pessoa se sinta representada nele. Por exemplo, majoritariamente, os livros da biblioteca da minha cidade não são livros que você encontra em outras bibliotecas. São livros, são mais enciclopédias, aqueles livros que estão... não é ultrapassada a palavra que eu quero dizer, mas são livros que não estão seguindo Que não vão na moda. Não é moda, mas é que não estão acompanhando um crescimento epistemológico do conhecimento, vamos dizer. E aí o que acontece? Acaba que parece sim. que esse lugar fica distanciado da própria subjetividade da população. Então, tipo, as pessoas não se reconhecem com aquele espaço. E aí eu fiquei me questionando que quando a biblioteca não se torna um lugar de criação de identidade, ou seja, quando eu me identifico com aquele espaço, eu não enxergo ela como espaço transitório, que é o espaço que eu vou para pegar algum livro que talvez tenha, o espaço que eu vou para usar e ir embora,
mas não um espaço que eu queira ficar para construir uma relação de proximidade, entende? E aí eu fiquei me questionando nisso, Sim. até que ponto um dos grandes obstáculos hoje em dia, claro que eu não conheço, porque eu sou novo no curso, conheço poucas coisas da teoria da biblioteconomia, mas até que ponto um dos grandes obstáculos desse conhecimento é fazer com que as pessoas se identifiquem com esse espaço, porque parece que existe uma barreira entre o espaço físico e a identificação com o espaço em si. O Cláudio quer fazer Sim, uma parte, Dani. o microfone, Cláudio. Agora é abrir. Sim. Foi mais ou menos isso que eu pensei, tá falando com o Rafael, que o Rafael colocou, que eu acho que são duas coisas, né? Que eu sempre falo. Primeiro, infelizmente, você falou umas coisas que acho que é bem por aí mesmo, a questão, viu, das práticas sociais e a questão do bibliotecário, que tem muito a ver com o que o Rafael está falando. Primeiro que eu acho que assim, a biblioteca pública, ela faz um Sim. papel que é da biblioteca escolar. Ela não faz o papel da biblioteca pública. Isso é um problema muito sério. E quando você falou em rede, a rede biblioteca escolar, a gente está falando de uma rede em que a biblioteca escolar está no mesmo espaço, ou seja, na escola. E aí a pública vem o que o Rafael está falando, não está no mesmo espaço. Uma coisa é a biblioteca pública em São Paulo, é o que você falou, outra coisa é em Veracruz. Não é as mesmas necessidades que Veracruz tem, São Paulo tem, são outras necessidades. E aí eu acho que daí o sistema fica falho um pouco por causa disso, porque eu acho que tem que olhar a sua própria comunidade. E o que eu vejo é o que você comentou também, quer dizer, é a Sim. questão principal do bibliotecário. Quando você vai lá em Niterói e você vê que precisa colocar uma placa do tamanho de um bonde lá, porque precisa, o bibliotecário não faz isso. Eu não sei se a palavra Uhum. pública, não sei se a palavra pública interfere no profissional público, você está entendendo? Então, se eu fizer, tá bom. Se eu não fizer também, tá bom. Não estou ocupando. Mas você está entendendo? Eu acho que existe uma fala aí, existe Não, eu entendo. um trem aí, que você está entendendo, que às vezes barra naquilo que realmente ele deveria Uhum. fazer. Quer dizer, eu vejo que um bibliotecário de uma biblioteca pública ele tem que ir falar com o prefeito, com o vereador, seja lá com quem for de político, para poder tentar colocar isso, e também com a sociedade local. Porque senão ela não consegue sair. Eu acho que é um pouco o que o Rafael está falando, quer dizer, não atende as necessidades dele. Atendeu há 15 anos atrás, mas parou e hoje não atende, quer dizer, não acompanhou o que deveria acompanhar, né? A dúvida, vou começar pela dúvida do Rafael e terminar com as suas colocações, Cláudio. Quando a gente fala, né, em lugar antropológico, esse lugar, né, esse espaço, ele é o espaço onde o sujeito ele gera a identificação das suas subjetividades com o próprio espaço, nesse caso da biblioteca pública. Então, efetivamente, a biblioteca pública na sua infância, Rafael, ela se colocava como um lugar antropológico. O não lugar, que é um conceito do sociólogo francês, sociólogo do espaço, Marc Augé, ele vai trabalhar com a ideia de que é um lugar de transitoriedade, ou seja, é um lugar onde a gente passa. Então, o hall de um consultório médico é um não lugar. O lugar onde a gente espera, né, lá o lugar a rodoviária, o aeroporto, todos esses são não lugares. E é isso que a biblioteca pública talvez esteja se formando, isso me preocupa efetivamente. Mas é óbvio que aqui eu não adentrei nesse aspecto, na tese, para trabalhar essa ideia, né, de como pensar a biblioteca de uma forma experiencial. Eu usei lá o componente da memória social, então tem toda uma teoria da memória social que subsidia essa questão que o Rafael levantou. Daí, ligando com o que você falou, Cláudio, essa coisa da formação de identidade do Rafael, da identificação,
né, no espaço, o sujeito se identificar naquele espaço. Só que eu acho que não é o sujeito que tem que se identificar, ele não tem que ir lá para se identificar, o movimento é o contrário. A biblioteca ela tem que se abrir para novas possibilidades. No caso de Niterói, é muito bacana, porque a rede é pequena, são 8 bibliotecas, e elas estão, são 8 bibliotecárias, 9 com a coordenadora da rede, que é a Maria Lúcia, elas estão muito incentivadas a fazer esse movimento, colocar a biblioteca na rua, sabe? Efetivamente, importa para elas saber o que a população está passando. Por exemplo, vou dar um exemplo assim que eu acho incrível da vivência delas. Elas têm muito problemas com os idosos, porque elas recebem uma quantidade de idosos absurda. Sim, muita gente. E o que elas fazem com esses idosos? Elas obrigatoriamente escutam eles, porque eles vão lá, porque as pessoas já não mais conversam com eles. Então, eles olham a biblioteca como um espaço de acolhimento. E aí, o que elas fizeram? Elas se motivaram, deram um jeito, foram na UF. Isso foi antes de eu chegar. Esse projeto está em desenvolvimento ainda. Daí elas foram na UF. Deu até vontade de chorar, Dani, você falando isso. E aí elas começaram a fazer oficinas de bordado. E lá nessas oficinas de bordado, de crochê, de artesanato, eles vão fazendo aquela coisa sensorial e contando as suas histórias, o seu dia, compartilhando as experiências. Então, por exemplo, várias obras ou qualquer concerto que a política pública não está ali chegando, esses idosos fazem lá a colaboração, bingo, não sei o quê, e traz para a biblioteca. Então, elas estão conseguindo integrar as bibliotecas à vida, né? Então, tem com os idosos, tem a questão também de trabalhar, né, essa coisa da saúde mental. Isso está muito urgente nessas bibliotecas, né? Então, eu estou trabalhando junto com a professora Valdirene, lá da UFMA. Lá na UFMA, eles têm um laboratório que é uma biblioteca comunitária. Ela trabalhou com as campanhas de prevenção ao câncer de mama, né, nunca sei o mês, se é outubro, se é novembro, é outubro rosa, não é isso? Outubro rosa. Outubro rosa. Eu sempre confundo. E aí tem, acho que o da saúde mental é setembro amarelo. Então, esse ano a gente tinha planejado de eu trabalhar com a rede Niterói o conceito da campanha de setembro amarelo para comunicar na área de biblioteconomia. Eu comuniquei com a Valdirene esse da Outubro Rosa no CBBD, e esse ano seria uma formação de um novo trabalho para o próximo CBBD apresentar. Então, assim, essa rede, eu dei graças a Deus no final que eu não consegui convênio com o Rio de Janeiro, porque a rede é muito maior e é muito problemática. E essa não, elas querem fazer tudo, sabe? Tudo que eu falo para elas, olha, vamos chamar fulano para resolver esse problema aqui empírico. Vamos. Quando é que ele vem? Aí elas fazem um lanche incrível, recebem eles, e tem sido assim, a gente está construindo. E eu e o Alex agora estamos produzindo um artigo sobre... Já está pronto, o Alex está formatando o artigo para ser enviado para alguma revista sobre essa experiência, né, da comunidade de práticas, um resultado preliminar. Mas é isso que vai costurando, né, essa identificação das práticas sociais, do modo de vida do sujeito a essa instituição que tem que servir né, à sociedade, enfim, ela existe para isso, né? Ela, na verdade, a biblioteca a função dela é organizar a sociedade, né? Porque ela organiza e gera conhecimento, e esse conhecimento é o que organiza o que a gente tem. A gente tem organizado mal a nossa sociedade por falta de bibliotecas, talvez.
né? Responde, Cláudio. Não, claro, é isso mesmo. Eu acho que primeiro você foi feliz por ter pego uma rede pequena, porque eu acho que ela pode servir de exemplo para outras redes, né? Sim. Eu acho que isso é bacana, porque eu acho que é por aí mesmo. Mas o meu pensamento é esse também, é ir para fora, né? Eu acho que tem que ser, não tem outra maneira, não dá para a gente ficar mais, quer dizer, você cria todo um espaço maravilhoso esperando as pessoas chegarem. Eu acho que tem essa coisa mesmo, acho que de você fazer um estudo da comunidade, né? Que a gente, de uma maneira ou de outra, mostra esse caminho dentro do curso. A gente fala, olha, o estudo de comunidade é importante, nem sempre fazem, mas é importante porque você vai trazer, você vê, ela tem uma relação muito grande com os idosos, quer dizer, aonde que ela descobriu isso? Quer dizer, através da própria comunidade, porque você não adivinha mesmo, né? Uma outra coisa, em Niterói tem uma comunidade de refugiados e agora eles sabem Ai, olha. francês. E alguém doou para a rede de bibliotecas um acervo incrível de Ai, que francês. bacana. Aí ela falou assim: vamos pegar essas pessoas para dar aula de francês, eles cobram sei lá, uma coisa irrisória, sei lá, colaboração, e reverte em verba para o sustento dessas próprias pessoas. Então, tem uma vontade ali acontecendo, né? Coletiva. Nossa, acho que eu vou mudar para Niterói, já que lá aceita idoso e aceita francês também, acho que eu vou mudar para lá. Pode mudar, eu vou gostar. Ô, Dani, Lauren pergunta o Sim. seguinte: nós podemos relacionar essa comodidade cognitiva, então, relacionar a comunidade cognitiva com o distanciamento do discurso intelectual e do público como um espaço empírico? Sim, talvez sim, né? Porque tem pessoas que eu não estou aqui me referindo a pesquisadores, a professores, não estou me referindo a esse grupo, né? Mas eu estou me referindo às pessoas dos sujeitos sociais. Muitos deles podem ler determinadas coisas, se conservar naquele conhecimento, né? E continuar insistindo, talvez, de que a Terra não seja redonda, ou por aí vai, entende? E isso vai, obviamente, distanciando essa... Eu esqueci o que ela falou da intelectualidade. Do discurso intelectual. Discurso intelectual. Que a comodidade cognitiva nós podemos relacionar com o distanciamento do discurso intelectual. Eu acho que sim e não, né? É isso, eu acho que sim. Você pode também ter uma comodidade em determinado aspecto e em outra não. Então, isso é muito relativo, né? Você, por exemplo, sei lá, eu tenho uma comodidade científica e matemática, química e física, obviamente, mas não tenho uma comodidade científica em biblioteconomia, filosofia, sociologia, literatura e por aí vai, e isso não me distancia de um discurso intelectual, por exemplo. Acho que sim e não. O José Barbosa, ele diz, né, professora Daniele, acho como exemplo de biblioteca pública com B maiúsculo e Biblioteca Viva, a Biblioteca Parque Vila Lobos, em São Paulo, pois acho que atende a toda a comunidade plenamente, com muitas práticas e atividades. Não, tudo bem, você pode achar ela como um B maiúsculo, mas o B maiúsculo se refere, dentro da concepção do Alfaro, uma biblioteca teórica, né, a teoria, aos conceitos relativos às bibliotecas públicas, mas no sentido de importância, talvez eu concordo com você que ela é uma biblioteca com B maiúsculo. O B maiúsculo está mais relacionado à esfera do abstrato, né? Sim. O Bruno, estou em um contexto de museologia, e em muitos museus temos um distanciamento da população, porque, em grande medida, a população não se reconhece no espaço, retornando à biblioteca. Teríamos que... É Bruno Araújo? Oi? É Bruno Araújo? Bruno Araújo. Que está perguntando? Isso. Bruno Araújo é professor
da Federal de Pernambuco, historiador, doutor em museologia, e está me fazendo uma pergunta aí sem botar cara, não acredito. Meu amigo, vamos lá. Prazer, Bruno. Teríamos que discutir a relação entre biblioteca e sociedade atendendo suas especificidades? Repete a pergunta para mim, Deise, que eu falar do Bruno e... Ele diz assim, olha, temos no contexto da museologia tem um distanciamento no que diz respeito à população, os museus, né, um distanciamento, porque em grande medida a população não se reconhece no espaço. Então ele está falando, retornando à biblioteca, teríamos que discutir a relação entre biblioteca e sociedade, atendendo suas especificidades? Sim, eu acho que, Bruno, isso é o... Uma pergunta ou uma afirmação, porque ele não colocou interrogação. Vou, então, fazer uma reflexão. Eu acho que a gente acaba fazendo isso, né? Sempre a gente está revisando essa relação entre biblioteca e sociedade, né? E aí eu não me coloco só como biblioteca aqui, só a biblioteca pública, eu acho que todas as bibliotecas, o professor Cláudio, que também está mais próximo às bibliotecas escolares, as bibliotecas especializadas, isso é óbvio, a gente tem que estar sempre aproximado com essa realidade social, né? Então, assim, por exemplo, essa semana eu tive um convite para pensar em outubro qual vai ser a ideia de biblioteca pública pós-pandemia. Eu não sei, né? Mas eu tenho que, o quê? Me aproximar e repensar, sim, essa sociedade e essas bibliotecas. Como elas vão se comportar no momento em que todo mundo está liberado das suas práticas criativas sociais e vão começar a se sentir perdidos, talvez, entre as práticas anteriores e as novas práticas construídas. Elas vão ter que construir uma meta-prática social, né? Que está entre a prática anterior e a prática atual. Então, eu acho que é sempre isso, essa visão sempre de repensar a biblioteca em relação à sociedade, com certeza. A Ingrid, ela se posiciona aqui, né? A opinião dela, o Estado, não só ele, deve disponibilizar a infraestrutura, mas quem faz a biblioteca são as pessoas e suas experiências. Sim, com certeza, concordo com ela. Pessoal, questões? Mais alguma questão? Reflexão? Podemos fechar? Eu gostaria de fechar, então, com uma citação do Ortega y Gasset, que está no texto, que é: a dialética é a obrigação de seguir pensando. Acho que é isso, né? A dialética é a obrigação de seguir pensando. Nós temos que ser, é a nossa obrigação seguirmos pensando, principalmente nesse momento tão delicado e tão único para todos nós. Bom, não tenho nem como te agradecer, né, Dani? Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer, porque eu adorei esse papo. Muito rico para os nossos alunos, uma interferência, esse contato hoje, que você trouxe vários autores diferentes, que nós não trabalhamos aqui. Cláudio, fica à vontade. O Matheus está fazendo uma pergunta, Deise. Ai, perdão. Vamos lá, fechamos na pergunta do Matheus, então. Neste caso, a biblioteca toma para si uma característica de espaço formador e de um espaço sendo formado, ao passo que a comunidade adapta a biblioteca às suas particularidades, gostos e anseios. Cabe à biblioteca formá-los, expandindo suas capacidades cognitivas. E aí vem a pergunta: se fôssemos pensar helenisticamente, essa é a biblioteca ideal? Matheus, vou te responder não segundo ao pensamento helenístico, mas vou te convidar a ler um autor pouco lido, talvez nem lido, só citado pela professora de Memória Social, Vera Dodebey,
que fez uma comunicação na Redarte, um autor que é incrível, incrivelmente incrível, que se chama Gilbert Simondon. O Gilbert Simondon, ele vai pensar o conceito de informação trabalhando essa ideia de formar e ser formado. Formar, ser formado e reproduzir um formato, utilizando elementos da física quântica, da química orgânica, da química inorgânica, da biologia, e por aí vai. E ele vai dizer o seguinte: informação é forma, essencialmente. E é na inter-relação, né, que ele dá, na verdade, o exemplo de um ladrilho. Ele vai, nessa inter-relação, né, interna e externa, nas relações internas e nas relações externas, é que a gente descobre o caminho ideal para aquela situação transitória que se encontra no movimento. Então, eu termino aqui pedindo para que você leia Simondon mais Delmiman. Eu vi ali o comentário de Matheus. Mas ele é muito bom, e ele vai falar, o Simondon vai falar da questão da técnica também, né? Isso é bem interessante. Também. Pessoal, podemos... Sim, que a gente pode usar na biblioteca. Sim? Dani, travou? Dani? Não, para mim não. Oi. Podemos... Não. Bom, eu queria agradecer. Por mim, sim. Acho que posso agradecer, então, a você pela oportunidade. É sempre ótimo para mim dialogar com você, dialogar com o Cláudio, com os meus alunos, com os outros professores, com, né, enfim, tá nesse movimento, né, de resistência em tempos pandêmicos, e aqui utilizando o espaço para falar de conceitos e falar de autores pouco estudados, então trabalhando novas formas de criatividade para cada um de nós, né? Porque a gente vai criando, elaborando a partir das experiências anteriores e da experiência dada nesse movimento. Então, queria te agradecer muito, 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 que a gente, né, faça isso mais vezes, e também convidar a todos para conhecer futuramente os trabalhos do grupo de pesquisa. A professora Deise também está nesse grupo, que é o grupo Bibliotecas, Memória e Resistência, que vai trabalhar com dinâmicas de memória e resistência alinhadas às tipologias de bibliotecas, né? Especialmente a da biblioteca pública. Acho que é isso. Dani, brigadão. Cláudio? Bom, quero agradecer, obrigada, Dani, né, por ter vindo para a disciplina e estar sempre à disposição. E o dia que abrir tudo aí, né, pode vir para cá, né? Agora a Deise mora numa mansão, você entendeu? Então não tem problema de espaço, você pode ficar, vai ter um quarto só para você, uma suíte, então tudo bem, estará vindo para cá numa boa, tá? Eu vou aproveitar para ir no verão. Vou aproveitar para ir no verão. Isso mesmo, tem que vir no verão. Porque daí você já aproveita a piscina, viu?